Este vídeo faz parte do Método Pré-REC, aula prática sobre linhas arquitetônicas, linhas de convergência na composição do seu cenário. Como este vídeo é posterior às aulas de conceito, onde eu mostro o que são e como identificar essas linhas, para os nossos alunos e para você que está chegando agora, farei um resumo simplificado. O conceito é simples. É um dos primeiros dos que vemos no nosso curso, mas que desde já trata do que é mais importante aqui para nós nos nossos vídeos, o interlocutor, porque é nele onde se encontra a mensagem. Continue comigo, por ser uma aula mais prática, apesar de conceitual, ela é mais dinâmica também. Aproveite, já se inscreva no canal e deixe o seu like para dar uma força aqui pra gente, beleza? Meu nome é Carlos, também conhecido por MC. Você está no Pré-REC, um passo a passo do que você precisa dominar antes de apertar o REC da sua câmera. Como o próprio nome diz, linhas arquitetônicas são linhas que nos dão uma referência sobre a localização no espaço. Podem ser linhas formadas pela união de piso-parede, parede e teto, por isso o nome é arquitetônico. Como também podem ser linhas de mesas, móveis, utensílios, ou mesmo a linha do horizonte, guias de rua, laterais de uma estrada. É linha que nos dá uma referência sobre distância, é linha arquitetônica. Para você entender melhor como essas linhas podem trazer a sensação da tridimensionalidade nos nossos vídeos, vou te mostrar o mesmo exemplo que usei na aula conceitual. É bem rapidinho. Se eu represento uma parede isolada na tela, praticamente tenho um desenho de um retângulo, e teoricamente, se afasto ele para trás ou aproximo, numa tela 2D, parece apenas que reduzi e aumentei o tamanho, certo? Agora, se eu represento esse desenho, as linhas arquitetônicas que formaram a junção de teto e piso com as paredes, observe o que acontece se eu simulo o afastamento ou aproximação da parede ao fundo. Aproximou e afastou, certo? Mas a parede ao fundo não mudou o exemplo inicial. Porém, agora temos a sensação da tridimensionalidade. Os ângulos dessas linhas é que informam ao nosso cérebro a posição da parede no espaço, se estamos próximos ou afastados, linhas mais inclinadas ou menos inclinadas. Tranquilo com as linhas arquitetônicas, né? Qualquer coisa, deixe um comentário, né, ou da sua dúvida que eu tentarei responder. Agora, o que são linhas de convergência? São linhas no cenário que fazem a nossa atenção convergir para algum lugar. Observe essa foto que você entenderá melhor. Precisa ser artístico assim? Nem tanto. Mas quanto mais ações você puder tomar para trazer a atenção do cérebro da audiência para o interlocutor, quanto mais melhor. Tranquilo? Então vamos para a prática? E o que é a prática na composição de um cenário? Cada um tem sua particularidade. Bom, eu te mostro o meu cenário e te explico como eu criei, como eu utilizei cada um dos conceitos na composição do cenário. A sua prática será criar o seu cenário seguindo os conceitos e os exercícios do curso, considerando tudo, inclusive onde você deseja posicionar o interlocutor na sua cena. Se você conseguir explicar o porquê de cada elemento no seu cenário, fez tudo com intenção e não por acidente. Lembra, o que buscamos no nosso curso é controle, intenção e objetividade. Como o foco agora é cenário, vamos desligar tudo por aqui, acabar com a ilusão do vídeo e expor o local onde eu gravo meus vídeos. Por favor, não reparem. Ou melhor, reparem. Reparem que falta de espaço, falta de estúdio, falta de equipamentos não pode ser desculpa para você começar a gravar seus vídeos. Eu estou aqui dando a cara para bater. Por favor, valorize, mesmo que seja por dó, para dar uma força no literal sentido da palavra. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Agora, o vídeo é no improviso. Bom, pessoal, como eu disse, aqui eu vou expor as minhas limitações. O que nós temos aqui é uma sala bem pequena. Essa câmera, estou te mostrando ela no grande angular, para que você veja, tenha uma noção de tudo o que acontece. Mas a sala tem 3x3 no máximo. Tá? Então aqui nós temos a nossa iluminação, toda a parte de iluminação, eu uso bola chinesa, é o único equipamento profissional que eu tenho, né, que seria essa Octobox com um grid para controle, para não ter vazamento de luz. Eu trabalho com um teleprompter, né, e gravo com um celular. Mas não é bem isso que a gente vai ver na aula de hoje, né? Na aula de hoje a gente vai ver como que foi a composição do cenário. Então aqui na composição do cenário,
Eu vou mudar a câmera de posição novamente, essa câmera que vai gravar a aula de hoje, a aula prática, para que a gente consiga entender exatamente como que eu fiz a composição do meu cenário. Eu vou te explicar quais foram as ideias, como que eu fiz as composições e quais são as linhas que estão envolvidas aqui, as linhas arquitetônicas e as linhas de convergência. Então, segura um pouquinho aí. Bom, o que seria então no nosso curso que nós vemos, que seria a primeira coisa que você tem que fazer para fazer a composição do seu cenário? É levantar naquilo que você tem, ou melhor, naquilo que é relativo ao tema do seu canal, ao tema dos seus vídeos, aquilo que é relativo à sua atividade. Então eu vou te dar um exemplo. Então eu fiz aqui um brainstorm, né, assim como eu sugestiono nos exercícios das aulas. Eu fiz um brainstorm e levantei assim, dos itens que eu tenho, o que poderia ser exposto, o que poderia fazer parte da composição de um cenário. Como vocês viram, a minha iluminação, minha Octobox, ela é grande, né? Eu procuro sempre ter a questão da luz difusa. Então eu optei por uma Octobox bastante grande. Então não seria muito adequado deixar ela exposto no meu cenário, porque é muito grande. A minha bola chinesa aqui, que é um improviso, na verdade, não é muito bonitinha, né? Então me resta o quê? Me resta o computador, que é a parte de edição de vídeos. Então se você for ver no meu computador, eu deixo exposto lá, algumas vezes eu deixo exposto o logo do pré-rec, mas eu achei que não ficou muito adequado, mas na maioria das vezes eu deixo exposto o quê? A tela do editor de vídeo, porque ele faz toda a parte, toda a referência ao meu mundo, aquilo que eu faço, eu trabalho e estou fazendo para vocês é vídeo. Então para o meu mundo, para o contexto do meu canal, deixar exposto aqui o computador com a tela mostrando o editor de vídeo, no meu entendimento faz todo sentido. Infelizmente eu não tenho mais coisas, poderia colocar uma prateleira aqui, colocar, de repente até quando ganhar o vídeo, né, ganhar a placa dos 100 mil inscritos, vai ser legal colocar aqui, colocar a plaquinha do Hotmart, né, por vendas também eu poderia estar colocando aqui, mas eu não tenho nada disso. Então o que eu fiz? Eu coloquei esses daqui, elegi esses daqui como meus elementos, né, de cenário. Dentro do meu curso também falo dos elementos coringa, né, que podem ajudar muito na composição do vídeo, porque eu falo também do balanço de cena. Então, assim, dentro da minha distribuição da sala, no ambiente que eu tenho, por ser bastante limitado, eu escolhi uma quina, uma parede, a conjunção de duas paredes, porque eu consigo mais espaço aqui na diagonal da sala. Além disso, as linhas arquitetônicas que se encontram muitas vezes na junção de parede, teto, parede e piso, podem fazer com que você tenha a sensação de profundidade. No meu vídeo, essas linhas não aparecem, porque eu não gravo com uma grande angular. Então, o que sugestiona para a audiência essas linhas arquitetônicas? A linha de alinhamento da minha mesa, do meu computador. Então você já consegue, da forma como são posicionadas os móveis, os utensílios, ele projeta a linha arquitetônica que faz a composição do teto e do vídeo, porque a gente, no geral, coloca os nossos móveis, coloca os nossos utensílios de forma alinhada com a parede, ninguém deixa tudo torto. Então isso já traz para a audiência a impressão de que do que são as linhas arquitetônicas, mesmo que ela não apareça no vídeo. Fora isso, né, eu tenho, que eu expliquei nas aulas também, é o balanço de cena. Então, se eu deixo só o meu computador, né, nessa posição, neste lado, o que aconteceria é que deste lado aqui eu teria menos elementos. Então, a minha cena ficaria com peso maior deste lado. O que eu faço para corrigir isso? Eu busco aqui sentar e me posicionar na linha dos três, na linha do terço, né, do terço direito e esquerdo, um deles eu não sei como é que vai ficar aí, mas eu procuro me posicionar na linha do terço para dar um certo balanço. E coloco um elemento que eu chamo no curso de elemento coringa. Nesse caso, uma luz. Em inglês, o pessoal que trabalha com audiovisual chama esse tipo de elemento de practicals. É uma luz. Então ele funciona muito bem para compor o seu cenário, para dar um extra, para dar um plus naquilo que você está compondo. Então assim,
eu falei para vocês da composição do cenário, dos elementos que eu busquei colocar aqui, elemento coringa que eu estou utilizando. Coloquei para vocês também da questão de você fazer um balanço, e o mais importante é uma cena limpa, é uma cena mais chique. E não só isso, uma cena limpa, ela é uma cena em que o seu interlocutor vai estar em evidência. Lembra, nos nossos vídeos o interlocutor é o mais importante, é onde está a mensagem que você quer trazer no seu vídeo. Então, procure sempre dar mais atenção ao interlocutor do que no próprio cenário. É claro que você não pode deixar um cenário vazio, tela branca, parede branca, nada assim que remeta a uma coisa assim, uma sensação de muito vazio, a não ser que seja feito com um certo propósito. No meu canal eu tenho vídeos em que eu falo contra uma tela preta, uma cortina preta que eu coloco aqui, um vídeo chapado. Mas aí ele teve um propósito. No meu curso eu queria focar somente no interlocutor, naquilo que eu estava falando naquele momento. Nada mais poderia ser importante. Então teve um porquê das coisas. Nesse contexto, não. Eu estou conversando com vocês, estou falando de cenário, onde o cenário aqui é o mais importante. Então assim, além da composição, do balanço e das linhas arquitetônicas, se o interlocutor é o mais importante, o que eu tenho também? As linhas de convergência. São linhas artísticas. Muitos podem achar que não influi, mas traz uma certa influência, porque o nosso cérebro ele é direcionado. O mágico sabe muito bem o que acontece com o nosso cérebro, a atenção, como desviar a atenção, misdirection, que eles chamam. Eu já vi muitos mágicos tirando objetos, tirando coisas de uma pessoa enquanto conversa, simplesmente mudando a atenção, o foco de atenção dessa pessoa para outros pontos. Então, da mesma forma que o mágico tira a atenção para outras coisas, o nosso objetivo é trazer a atenção para alguma coisa. Esse alguma coisa é o interlocutor. Então, aqui no meu cenário, o que eu fiz e como que eu coloquei as coisas de forma a trazer atenção. O meu Practicals, o meu abajur, ele tem uma linha horizontal que traz atenção, que direciona para minha cabeça. Atrás de mim eu tenho espumas que diminuem a reverberação do ambiente. Coloquei de forma proposital para melhorar a qualidade do áudio. Essas espumas elas poderiam estar em outra posição, mas eu coloquei assim de forma angular, de forma proposital, para que os ângulos dessa espuma também direcione para mim como interlocutor. Aqui temos a tela e o computador, que posicionados também trazem a direção, trazem uma linha que apontam diretamente para mim. Então assim, eu tenho linhas arquitetônicas que trazem a sensação da tridimensionalidade, tenho elementos correlatos na minha cena, no meu cenário, tenho o balanço de cenário, colocando practicals para a gente compor e não deixar isso pesado de um lado ou de outro. E tenho as linhas de convergência tentando, eu não sei se eu consigo, mas a ideia, o conceito foi esse. É trazer a atenção, convergir a atenção da audiência para o interlocutor. Então, essa foi a aula prática de hoje. Nosso curso está bem no começo ainda. A gente só viu composição de cenário, linhas arquitetônicas e linhas de convergência. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima aula prática do nosso curso. Ok? Obrigado e até logo.